Que Maringá foi fundada em 10 de maio de 1947, a maioria de vocês sabe. Mas será que não existia nada antes dessa data por aqui? Afinal, a gente costuma pensar que a inauguração é um ponto inicial. Mas para chegar até ali, obviamente, muitas ações e pessoas estiveram envolvidas, não é mesmo? O episódio de hoje falará sobre um período pouco conhecido de nosso passado, que até poderíamos categorizá-lo como a pré-história de Maringá. Mas antes, eu gostaria de pedir a gentileza de você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, toda semana você acaba recebendo de graça os nossos novos episódios, combinado? Querem descobrir mais sobre essa fase inicial de nossa cidade? Então, sejam bem-vindos ao Maringá Histórica! Depois de abrir as ruas e as avenidas que foram demarcadas por sua equipe, a partir do projeto desenvolvido pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira, a Companhia de Terras Norte do Paraná inaugurou o seu novo empreendimento no noroeste do nosso estado, em 10 de maio de 1947. Foi a partir de então que os lotes espalhados por Maringá passaram a ser comercializados com maior intensidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Reposicionando o eixo central da cidade a leste do núcleo inicial, a área mais plana ficou imediatamente denominada Maringá Novo, enquanto a região embrionária acabou demarcada como Maringá Velho. Aliás, o novo e o velho vai acompanhar a nossa história até os dias atuais. Aeroporto Velho, Aeroporto Novo. Rodoviária Velha, Rodoviária Nova, Novo Centro e por aí vai. Voltando ao nosso tema, antes daquele lançamento ocorrido em maio de 1947, não havia mesmo nada por aqui? Bem, muito pelo contrário. A cidade, que já beirava os 30 mil habitantes, estava em grande ebulição devido à cafeicultura e diversos outros serviços e produtos que eram oferecidos pela Avenida Brasil, a partir do ponto que ficou conhecido como Fim da Picada até as imediações da Capela Santa Cruz. Anteriormente, era nessa região que o comércio estava concentrado. Segundo alguns depoimentos, Maringá apareceu demarcada no mapa da Companhia de Terras em meados de 1938. Foi nessa mesma época que as primeiras propriedades foram comercializadas em sua então zona rural. O nome da cidade teria sido uma sugestão de Elizabeth Thomas, esposa de Arthur Thomas, então gerente da empresa. Ela teria dado a ideia a partir do sucesso que a canção de mesmo nome havia alcançado ao longo daquela década. Composta pelo médico Gilberto de Carvalho, Maringá foi originalmente interpretada por Gastão Formente, em gravação lançada no ano de 1932. 10 anos depois, e com o avanço do projeto imobiliário da Companhia de Terras, em 10 de novembro de 1942,
ocorreu o lançamento da pedra fundamental da futura cidade. Aquela ação conciliou um projeto de ocupação do oeste do país, capitaneado pelo governo de Getúlio Vargas, junto com a integração do interior do Paraná por meio da gestão estadual do interventor Manuel Ribas. Preocupados em recepcionar compradores e investidores naquela fase inicial, embrionária, na mesma oportunidade, a Companhia de Terras inaugurou o Hotel Campestre, que, logo na sequência, acabou arrendado por José Ignácio da Silva. Devido à placa que demarcava a localidade, o estabelecimento ficaria conhecido como Hotel Maringá anos mais tarde. Essa ocupação inicial do território da cidade não foi feita à revelia. Pelo contrário, contou com o tradicional planejamento da equipe técnica da colonizadora. As 6 quadras do então centro urbano foram implantadas a partir de um projeto que foi desenvolvido pelo engenheiro Aristides de Souza Melo, então diretor técnico da empresa. Os 154 lotes dessa área foram sendo vendidos ao longo da década de 1940. Aos poucos, casas e comércios reconfiguraram a paisagem dessa região. Hospedarias, hotéis, restaurantes, padarias e casas de secos e molhados deram forma à comunidade junto com outros diversos estabelecimentos. Cinemas também fizeram um sucesso na época. Foram 2 que funcionaram no núcleo embrionário, o Cine Primor e o Cine Rian. Equipamentos públicos também foram edificados. Tanto o Estado quanto o município ao qual Maringá fez parte, como Londrina, Apucarana e Mandaguari, se fizeram presentes na localidade em formação, mesmo que de forma precária. A escola isolada, fruto de movimentação da comunidade, e a rodoviária são alguns exemplos. Nessa esteira, a Capela Santa Cruz ganhou forma por empenho de muitas quermesses e recursos privados, os quais se somaram à doação da área que foi feita pela Companhia de Terras. Outra intensa presença na época, e que pouco se fala, foram os acampamentos de ferroviários, que se instalaram nas imediações deste núcleo. Por ali, os trabalhos de extensão da linha férrea seguiram ao longo de anos. Mas engana-se quem acha que a população estava concentrada apenas nessa região da cidade. Em verdade, a maior parte dos habitantes vivia na zona rural, e alguns desses pontos de Maringá se transformaram em núcleos independentes, como foi o caso da estrada que ficou conhecida como Mandacaru, devido à concentração de nordestinos. Por ali, diversas serrarias, laminadoras e madeireiras se instalaram a partir dos anos 1940. Logo, a movimentação de operários e veículos pesados acabou se intensificando. Outro exemplo neste sentido foi a então Estrada Guaiapó, onde no entorno da Capela Nossa Senhora Aparecida, hoje tombada como patrimônio histórico, alguns estabelecimentos comerciais e até mesmo do ramo da saúde foram sendo implantados devido a este ter se tornado um ponto de encontro dos colonos das fazendas, chácaras e sítios que ficavam e alguns que ainda ficam até os dias de hoje ali nas imediações. Também sabemos da existência de outro núcleo que ficava nos fundos da propriedade da família Vila Nova. Por ali, outra família, a Taguchi, implantou uma máquina de café e também a sua residência. Essas estruturas serviram como uma espécie de administração central de sua fazenda,
que ficava próximo deste local. Por essa razão, a movimentação de carros, de caminhões para o transporte de café e também de pessoas transformou essa outra região de Maringá em um ponto de ebulição econômica e também social. Essas informações que eu trouxe para vocês precedem ao Maringá Novo, ou seja, todas elas aconteceram antes de maio de 1947. Isso significa que, sim, antes dessa data havia uma grande movimentação por aqui. E isso nos instiga a seguir pesquisando, obviamente, sobre essa fase pré-histórica de nossa cidade. Gostaram de mais este conteúdo sobre o nosso passado? E vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!